Olá, meus amores. Vamos testar o microfone novo. Eu estava percebendo que o microfone que eu estava usando estava dando interferência, distorcendo em momentos, né? A gravação. Então, eu estou com um microfone novo, mais potente. Vamos ver se funciona, né? E hoje nós vamos fazer uma jogada novamente com alguma emoção que temos a necessidade nesse momento de observar. É uma jogada só e já virou. Ideação. Ideação tem muito a ver com uma coisa que a gente faz demais, que é ter expectativa sobre alguma coisa. Talvez a expectativa de como é que vai ser essa leitura. Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Mônica. Quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao Tarô Ecológico, seu tarô para trazer consciência. E se você já é novo, não é novo, né? Seja muito bem-vindo novamente. Que bom que você está aqui comigo mais uma vez. Então, agora nós vamos falar sobre o porquê que é que temos essa tendência a ter expectativas. Vamos falar sobre, vou pegar os oráculos, como eu sempre faço, para eu poder te explicar de uma forma um pouco mais concreta através das cartas, mas elas sempre acabam falando aquilo que eu ia dizer, mas fica mais divertido, não é verdade? Em vez de dar uma aula aqui de forma parada, né? Estática. É uma aula dinâmica, vamos dizer assim. Então, por que nós temos expectativas? O que faz com que nós tenhamos expectativas? Qual que é a crença que nos provoca expectativas? Nobreza e autoestima. Não é nada nobre se sentir acima de uma outra pessoa. A nobreza real, ela cai no lugar onde você é mais nobre que você mesmo, quando você mesmo se supera. Então, as nossas expectativas têm a ver com um resultado. O que eu quero fazer? Eu quero me superar, ou eu quero superar o outro. Não importa se é você ou se é o outro. De qualquer forma, tem uma linha aí que está puxando você a querer chegar em algum lugar. Querer chegar nesse estado de luz, de iluminação interna, de ter que ser iluminado é assim ou é assado, quando na verdade as coisas não funcionam exatamente dessa forma, muito diferente do que a gente imagina, e eu vou explicar isso mais tarde, mas aqui as cartas já estão começando a te dar essa dica, né? E agora queremos saber qual que é o sentimento que acontece dentro da gente, porque essa aqui é uma ideia, a ideia de querer chegar em algum lugar e que se a gente for uma pessoa melhor, se a gente não for melhor que o outro, ser melhor que o outro é errado, perdão. Ser melhor que o outro é errado, então o certo é ser melhor que a gente mesmo. A gente precisa ser melhor? Será que é essa a questão? Mas o que faz a gente sentir que a gente precisa ser melhor? Ixi, caíram duas, então vamos nessa. O que faz a gente querer ser melhor? Queen Bee e Knight Rider. Então, assim, se isso é um sentimento, tá bem aqui esse lugar da dualidade, né? Eu tenho a noite e o dia, a dualidade que está dizendo para a gente que existe um jeito melhor e um jeito pior, que existe algo que eu preciso superar e algo que eu preciso alcançar para chegar nesse lugar de abundância, porque a rainha abelha
é o símbolo da abundância, e quando você está na noite escura da alma, por exemplo, é onde você está mergulhando em todos os seus perrengues para você poder chegar nesse outro lugar de abundância, para você descobrir a abundância. Então, esse sentimento de que existe a dualidade e que existe algo bom e algo ruim, é que faz muitas vezes a gente ter essa expectativa de querer saltar para o outro lado da régua. Então, temos uma régua que diz assim: desse lado da régua é bom, desse lado da régua é ruim. Quando, na verdade, a nossa vida é um caminhar na régua. E se a gente, de certa forma, não dá valor ao começo da caminhada, a gente não está segurando o espaço da nossa própria evolução. Evolução ou involução, ou nesse sentido de descobrimento, de se autodescobrir nesse lugar, né? E qual que é a ação que é necessária para a gente sair desse lugar de expectativas sobre aonde a gente precisa chegar para se tornar uma pessoa melhor, o que é muito difícil porque, de certa forma, essas condições que a gente se coloca, elas são partes do caminho também, elas mostram uma parte do caminho. Então, é tudo junto misturado e que confunde muito todos nós que queremos estar num estado de mais consciência, de mais inteireza. O que eu faço para chegar nesse lugar? Qual que é a expectativa que eu tenho para chegar nesse lugar? E o que eu devo fazer, então, se não é ter uma expectativa e para chegar em algum lugar? Inspiração. A verdade, como é que funciona a inspiração? Vocês já sabem? Inspiração funciona da seguinte forma: eu estou na minha presença, estou aqui comendo, eu estou jogando carta, eu estou lavando louça, eu estou estando na presença do agora, sentindo o que está acontecendo. E vem uma inspiração. Nesse movimento que eu estou fazendo, vem algo que me diz: eu preciso fazer algo, eu preciso ir para algum lugar, eu preciso ler alguma coisa, eu deu vontade de abrir o livro tal, e vem aquela história que vem justamente costurar todas as suas ideias, ou te inspirar para você fazer um trabalho. Ou você abre o seu computador e, de repente, aquilo que você precisava escutar é aquilo que aparece no programa que você está vendo. Então, essa inspiração, ela é a partir das sincronicidades. O que são as sincronicidades? São os movimentos de fluxo que estão acontecendo dentro de você, que te levam para o lugar que você precisa estar naquele momento para fazer o que você precisa fazer. Esse estado de eu estou na minha presença e o universo vai me mandando informação, te coloca num lugar de fazer esforço para chegar nessa informação, essa informação chega em você. Essa informação chega em você, a sincronicidade traz, mesmo que for uma sincronicidade que a gente considera negativa, digamos assim. Eu tive vontade, chegou um convite, eu tive vontade de ir nessa festa, e nessa festa deu tudo errado, ou eu encontrei uma pessoa muito desagradável. Mesmo nesse processo que você se encontra numa dor, quando eu digo dor é algo que te incomodou, essa dor ela está também na sincronicidade, te mostrando um lugar que você precisa fazer, precisa não, mas que está te mostrando o lugar para onde você está pedindo para ir, para curar, para fazer diferente. Essa sincronicidade é a partir da dor, é a partir do desencontro, é a partir de uma coisa que não está ainda completamente transmutada dentro de você, que precisa, de certa forma, uma orientação. Né? Então, assim, eu estou num lugar perdido, eu não sei o que fazer sobre essa situação que está me incomodando. Se essa situação está te incomodando, o que você precisa fazer de diferente? Com certeza não é algo que você vem fazendo sempre, né?
todo desconforto, ele vem mostrar um movimento que está sendo pedido interno. Não para o outro parar de te encher o saco, mas para você mudar algo dentro de você. Vou te dar um exemplo que está acontecendo exatamente nesse momento. Tem um pipipi lá fora, que eu não sei se vocês conseguem escutar, porque eu estou com um microfone novo que supostamente está abafando esse som externo. Mas eu estou ouvindo. E eu ouvi esse pipipi enquanto eu estou falando, está me trazendo uma certa incômodo. Esse incômodo eu fico irritada quando tem muito barulho quando eu estou jogando, porque eu gosto de um movimento um pouco mais silencioso, até para vocês escutarem melhor minha voz, minha explicação. E o que então eu preciso fazer? Eu preciso aceitar que esse barulho vai ficar aí. Esse barulho não tem a ver com a jogada. Eu posso fazer uma pausa, esperar, foi o que eu fiz, mas ele voltou assim que eu voltei. Então, assim, se eu tenho que aceitar que aquela pessoa é desse jeito, aquele barulho vai ficar assim, na hora que eu aceito, o barulho para. Parou. Agora que eu disse. E eu tenho que aceitar que ele vai ficar aí por um tempo. Então, eu tenho essas duas escolhas. Eu paro de jogar, eu aceito que ele vai ficar ali. Se está me incomodando demais, se a minha voz não está saindo na gravação, aí realmente eu precisaria parar. Mas não é o caso, não é um barulho tão alto que impede eu estar jogando. Então eu estou aqui na aceitação da inspiração negativa que essa situação trouxe para mim. Percebe? Esse barulhinho talvez seja de um carro ou de uma garagem, eu não sei. No final das contas, aqui estão sendo pedido o quê? Otimismo. Otimismo é outra coisa que a gente tem essa tendência a. Por que a gente tem que ficar otimista? Será que a gente tem que ficar otimista? A gente tem que pensar que o melhor vai acontecer? Eu estou falando no tem que, tá? Ou seja, fazer essa troca importante sobre o que é que eu estou aqui fazendo. Eu tenho que estar otimista que esse barulho vai parar alguma hora? Não, não tem nada a ver com otimismo, nem com a vontade que aquilo pare, né? Uma condição para eu continuar jogando aqui. Tem a ver com eu aceitar aquilo lá e não brigar mais com aquilo. Quando eu paro de brigar, aquilo não tem mais necessidade de estar na minha vida. Eu paro de brigar com aquela situação e eu faço o quê? Eu seguro o espaço para aquela situação acontecer enquanto ela é necessária. É claro que, dependendo da situação, não há possibilidade da gente segurar quando a nossa vida está em perigo, por exemplo. Você tem alguém que vem te ameaçar, isso é super desconfortável, você não vai permitir essa ameaça, né? Mas quando é algo mais simples, como algo que você sente que precisa fazer, você tem um desconforto, algo não tão grande, que tem uma decisão grande. A gente tem que começar com o pequeno, observar aquilo que está começando a acontecer de maneira desconfortável, e não aquilo que já é altamente desconfortável. Ali tem um processo um pouco mais incisivo, né? Se está já gritando aquela situação, então você está segurando esse fazer diferente faz muito tempo. Então vamos ver o que as cartas dizem sobre o que você precisa fazer para não ficar idealizando. Já sabemos que idealizar faz parte de um espelho da dualidade natural da nossa convivência aqui, o que é bom, o que é ruim, o que é feio, o que é bonito, o que é claro, o que é escuro, o que é luz e o que é dor. O que é luz e o que é dor. O que a gente considera que é iluminado e amor, o que é dor. É sempre uma condição. A condição de dar certo. Se não dá certo é porque é ruim. É isso? Vamos ver. Vamos ver o que as cartas dizem. O que é que essa situação de idealizar e esperar um resultado X, Y ou Z, a partir dessa dualidade, causa na gente. E não é através do otimismo, tá? Já vou avisando.
Temos aqui o 10 de ouros, que é justamente essa nossa idealização. Tudo dá certo, né? E como é que é, o que as cartas querem dizer sobre esse lugar de querer chegar em algum lugar, ser uma pessoa melhor? Eu estava sentindo essa última aqui. É tentar achar um meio termo dentro de nós, né? Então, assim, eu não sei se eu consigo ser uma pessoa melhor, mas eu já consigo fazer exercício. Eu já consigo aguentar o barulho do lado de fora. Eu já consigo não gritar com a pessoa. Então, perceber os movimentos internos das nossas ideias que a gente já está dando conta. Porque muitas vezes a gente se coloca para baixo nesse lugar de que enquanto eu não consigo 100% daquilo que eu queria, eu sou um fracassado. Quando tem coisas dentro de você que você já está conseguindo de alguma forma, mas você não dá valor. Por que você não dá valor? Você já está conseguindo, meu amor. Sobre a noite escura da alma, o que as cartas têm a dizer? Novamente, essa questão de achar... olha só, é justamente o oposto, né, a nível de cores aqui, que diz assim, as ideias que você tem sobre o que fazer para você se transformar em abundância, para você chegar nesse nível que você quer chegar, você só consegue chegar olhando para esse lugar que você considera que não está conseguindo, que é essa dor, ou que não conseguiu, ou que sofreu, o seu trauma. É só olhando quais são as percepções que eu tenho sobre essa ideia aqui, sobre esse trauma, essa dor, essa relação, é que você consegue transmutar isso através... Não é eliminar, é acolher isso aqui, dizer assim, isso aqui me trouxe essa aprendizagem, essa situação aconteceu porque eu não sabia dizer não, ou porque eu queria agradar todo mundo, ou porque eu queria ser visto, ou porque eu não queria ser abandonado. Essa situação veio para eu me sentir inteiro, mesmo que isso tivesse acontecido. Veio me ensinar tal coisa. E aí você consegue transmutar, você consegue deixar esse trauma, deixar essa dor do passado e trazer para você um espaço de abundância, mas sem eliminar o que aconteceu, honrando o que aconteceu como parte da sua história, tá certo? E a inspiração? O que a inspiração vem contar para gente? Ela vem contar justamente, se você tem uma inspiração, que você percebe que é algo bom para você, já são os frutos que você está colhendo do seu trabalho. Porque quando você está nesse lugar de se perceber, essa colheita já é natural. Você já percebe as inspirações, você percebe a sincronicidade, você percebe quando é e como é que você já se sente mais inteiro dentro de você. E por que não é para ter otimismo? Porque otimismo é uma questão de um sentimento de que tudo vai dar certo, mesmo não dando certo. É nesse sentido, né? Otimismo, vou repetir, é uma sensação que a coisa vai acontecer sem você ter a certeza que vai acontecer. Então, esse lugar, essa certeza, ela tem que vir do coração, não da mente. Esse otimismo da mente, de você fazer uma negociação com a sua mente, tá, então eu estou pensando negativo, vou começar a pensar que vai dar certo. Isso não acontece, porque não é mental isso, tá? Esse otimismo, no tom que eu estou querendo dizer, é uma sensação que teu coração está dizendo, mesmo que eu não tenha provas que isto vai dar certo, alguma hora eu vou perceber. E o que eu preciso fazer enquanto isso não dá certo, isso que eu quero, esse felizes para sempre, né? O que eu preciso fazer, o que você precisa fazer? Ups, caíram 4, esses 4 que vão. Então tem uma história aqui. Deixa eu só olhar se vai caber. Cabe. Mas eu vou botar um pouquinho mais para cima, para ficar um pouco mais visível para vocês.
mesmo que a ideação, que a expectativa, temos expectativa sobre alguma coisa. E quando, olha só, num canto a gente tem uma expectativa que vai dar certo, no outro canto, que é mental, que é isso aqui tem uma coisa do chakra básico, eu preciso que isso dê certo, eu tenho uma expectativa que dê certo, por isso eu invisto minha energia nessa situação, e aqui eu não invisto nada nessa situação. Eu sinto que isso vai dar certo e eu espero em inspiração me trazer o caminho que eu preciso tomar para isso dar certo. Eu não forço. Não é ficar parado, gente, mas é seguir o que o fluxo está te contando. As suas inspirações, as coisas que você tem vontade. Mas deixa eu jogar aqui para ver se é isso mesmo. Então temos o 8 de copas, o 6 de espadas, a estrela e o rei de paus. É muito isso que eu estou falando, de certa forma. Você primeiro precisa deixar para trás, precisa entrar nesse lugar das dores que você tinha, acolher essas dores, acolher esses pensamentos que não te servem mais. As dores causaram pensamentos, a dor causou uma reação na sua mente de que eu quero evitar essa situação de novo. Aqui tive uma dor, não quero mais, então eu preciso fazer da forma X, Y ou Z. Então você está agindo X, Y, Z, não está funcionando mais, você continua tendo dores. Então você precisa voltar lá na dor, acolher a dor, entrar numa percepção nova, esse barco está te levando para novas percepções sobre essa situação aqui. E aí sim você consegue sonhar com novas possibilidades, se inspirar com novas possibilidades, quando você já ficou em paz com aquela situação. Já percebeu que aquela situação veio te ensinar algo de novo, porque você não estava conseguindo naturalmente agir daquela forma por questões pessoais, por questões de constituição, porque você não veio com tudo pronto. A gente veio com partes da gente pronta. Tanto que a gente precisa da outra pessoa para mostrar para a gente o que nos falta. E as dores muitas vezes nos mostram exatamente o que nos falta. E a gente vai começar a achar dentro da gente esses lugares que existe a percepção de falta quando na verdade não existe a falta. Então a gente acolhendo a dor lá, me faltava isso, eu não consegui resolver e dei com os burros na água, aquilo lá me causou uma dor. Então vamos lá, o que aconteceu? Será que você realmente não causava ou tinha uma ideia relacionada a isso que te causou a dor? Então você vai lá e acolhe essas situações, muda a sua percepção. 6 de espadas é muito esse lugar de ir para uma percepção nova mental, e aí sim você começa a sonhar com novas possibilidades e agir, porque o rei de paus é aquele que é aquela pessoa que tem fogo interno para fazer o que precisa fazer, para entrar nesse novo estado de espírito, né? Então, esse é o lugar que sair da expectativa nos leva, porque a expectativa é justamente que isso aqui não aconteça, né? Eu estou agindo dessa forma para isso aqui não acontecer mais, para eu ter o resultado que eu quero. Mas para eu ter o resultado que eu quero, eu preciso entrar dentro de mim e liberar esse espaço, reconhecer os meus potenciais de abundância nessa situação, que a gente pode dizer que, eu achava que eu não podia, mas agora eu sei que eu posso. Isso já muda a sua percepção sobre você e você pode sonhar com coisas novas, você pode perceber coisas novas dentro de você, você já pode caminhar para novas possibilidades, caminhar com a certeza de que esse lugar é um lugar que você consegue chegar. E você começa um processo de perceber as sincronicidades que vão te levando para esse lugar. Eu vou jogar mais 3 cartas aqui, só para a gente encerrar. Isso aqui é muito mais teórico do que prático,
princípio, mas se você quiser a prática disso, você pode me procurar, que eu posso fazer o seu acompanhamento num processo onde você está precisando mudar ideias sobre, expectativas sobre alguma situação e entrar muito mais na realidade. Ups! Aqui, novas coisas acontecendo para você, quando você fizer essa mudança. Você vai ficar em paz com aquela situação que você achava que era tão dolorida, então ela para de doer, para de incomodar, para de te fazer evitar as coisas que você evitava para não doer. E finalmente, perceba que tudo está dentro de você, você tem a chave para isso, porque você sabe o que dói em você. Você sabe por que é que começou a doer e por que é que você estava pensando e sentindo daquela forma e não conseguindo realizar as coisas da forma que você queria. Então, assim, esse é o processo natural de cura de todo mundo. Essa é uma leitura muito útil, vamos dizer assim, para a maioria de vocês que querem fazer um processo interno de cura. Se vocês não sabem como fazer esse movimento, manda um e-mail para mim, curatecartes@gmail.com. É aonde você encontra a conexão comigo para eu poder te ajudar nesse processo de mergulho eventual e descobrir como é que você acolhe esses lugares e libera esses lugares para você chegar num novo lugar mais amplo dentro de você, com mais possibilidades dentro de você. Não é expectativas, é possibilidades. Porque quando você percebe que você tem um potencial que você achava que não tinha, você tem esse fogo interno para fazer aquilo que você achava que não era capaz de fazer. Seja ir embora, seja ficar, seja conquistar, seja aprender algo novo, né? Qualquer coisa. Se relacionar com um certo tipo de pessoa, viajar, tudo que você achava que tinha, não podia, não conseguia, não dava conta, passa a ser algo que você se movimenta na direção de. Mas para você ir, a expectativa não te ajuda. Você precisa, e nem o otimismo, precisa ter uma coisa do coração de assim, eu consigo, eu dou conta disso, né? Então é isso, meus amores. Espero que essa leitura tenha ajudado vocês a olharem para dentro. Se vocês quiserem minha ajuda, já sabem, só mandar um e-mail. Se você gostou dessa leitura, dê o seu joinha, faça seu comentário. O canal, eu e o canal vamos agradecer eternamente o seu carinho, sua dedicação, como eu estou tentando me dedicar aqui a vocês, com todo esse amor e com essas dicas, né, que são super preciosas para qualquer pessoa que queira se autoconhecer, tá certo? Então, um beijo enorme e até a próxima leitura. Tchau, tchau!